Muito bem. Nós tivemos agora há pouco uma apresentação especial, Gilmar, professor Gilmar, né, do J Quest e também do Belchior, né, para lembrar dos velhos tempos, né? Enquanto a gente aguardava resolver o problema aqui, certo? Muito bem. Para começar o nosso encontro, né, quero desejar a todos uma ótima tarde. Né, a gente está dando continuidade aos eventos da Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal, certo? Com o tema Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovação para o Planeta. Né? Agora à tarde, né, nesse horário, nós temos a palestra, então, o controle a partir das tecnologias, com o professor Dr. Gilmar José Detoni. Né? O professor Gilmar é professor da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, desde 2011. Tá? O professor Gilmar tem doutorado pela Unicamp, em filosofia, né, pela Unicamp, é mestre em filosofia pela Universidade Federal da Paraíba e fez seu bacharelado em filosofia e também licenciatura em filosofia e história da UniOeste, né, mesma instituição que eu me formei. Ele tem desenvolvido trabalhos na história da filosofia contemporânea, principalmente a partir do século XVIII, mais especificamente a partir das análises de filósofos pós-Friedrich Nietzsche, como Foucault e Deleuze. Também tem feito algumas análises da influência dominadora dos meios de comunicação e de informações de massa nas sociedades latino-americanas. Então, para a nossa palestra de hoje à tarde, certo? O maior especialista em Foucault e Deleuze do extremo oeste do Paraná, professor Gilmar José Detoni. Professor, a palavra é sua. Você pode ligar o áudio? Ok, Gilmar. O áudio, o microfone pequenininho. Embaixo, na barra de baixo. Estamos sem áudio aqui, professor. Calma aí. Opa, agora sim. Foi. Show. Show, deu certo. Bom, Pode falar. boa tarde a todos aí. Almiro, obrigado pelo convite para falar sobre esse tema, que é um tema que eu tenho me dedicado bastante pelo nome do evento de vocês aí, que eu tenho trabalhado muito com essa ideia das nossas tecnologias, principalmente a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Feito alguns trabalhos sobre isso e nas últimas, digamos aí, os últimos 10, 12 anos, estou me dedicando um pouco também da influência desses meios tecnológicos da atualidade, de como uma forma discursiva, principalmente pelos grandes líderes econômicos do planeta, que é uma pequena minoria, talvez uns 2 ou 3% da população do planeta, que controla toda a economia do planeta, e de que forma isso tem influenciado também diretamente os meios midiáticos, principalmente da América Latina e dos países mais pobres, aí, que até algumas décadas atrás eram considerados os países do terceiro mundo. Aí pode pegar quase toda a África, uma parte da Ásia e esse momento crucial. Eu gostaria de fazer uma breve exposição de como todo esse modelo sistemático de controle da espécie humana de maneira geral, mas principalmente que é um modelo que se inicia no Ocidente, ele começa a se desenvolver a partir do século XVI e com uma presença maior a partir do século XVII e XVIII em diante. Então, isso tem a ver com uma parte dos estudos que eu fiz aí, ainda na década de 2000 até 2010, que tem a ver com a sociedade que o Michel Foucault vai chamar da sociedade disciplinar, que ele vai desenvolver essa ideia dentro de um livro chamado Vigiar e Punir, principalmente, que é onde ele desenvolve
envolve toda uma... Assim, para falar esses 40 ou 50 minutos, eu vou falar de uma forma bem simples, não vou usar nenhum conceito técnico dos filósofos, que a gente sabe que uma grande parte deles, se não a maioria, utilizam conceitos extremamente complexos e maçante também para quem não é da área específica da filosofia, e que levaria um bom tempo para se desvendar o que esses filósofos falam. E assim como o professor Almir me falou, para um público tanto no ensino médio como de nível superior, enfim, de maneira em geral. Então, eu vou falar de uma forma bem simplificada, para que não seja uma fala cansativa para quem está ouvindo. Então, novamente, eu agradeço o convite, sempre é bom participar desses eventos aí, apesar dessa pandemia. Algumas atividades é bom pelos sistemas do qual a gente vai comentar um pouco hoje também. Então, iniciando a minha fala aí, esse filósofo Michel Foucault, ele morre em 1984. E ele desenvolveu de forma exaustiva uma análise do modelo de sociedade que vem se desenvolvendo a partir do século XVI e começa a se aprofundar no século XVII e XVIII. Ele vai chamar da sociedade. Já começa a desenvolver formas de controle dos seres humanos. Então, essa forma de controle, ela começa a se desenvolver a partir de um conjunto de instituições que passam a ser desenvolvidas, principalmente dentro do mundo ocidental, e que depois, a partir do século XIX em diante, ela passa a se intensificar também, basicamente, em todo o planeta, mais especificamente durante o século XX. Então, essas instituições, que já nascem com o objetivo de controlar o sujeito, o indivíduo, são instituições como que dá o marco inicial, que seria o modelo de prisão, o sistema prisional, o sistema carcerário, que vai nascer aí no final do século XVIII, nesse modelo que nós conhecemos hoje, que é o modelo de isolamento dos indivíduos. Então, junto com a instituição prisão, que o Michel Foucault ele vai estudar um outro filósofo inglês, que se chama Jeremy Bentham, e que o Bentham ele já tinha desenvolvido um sistema para substituir toda aquela forma punitiva que existia antes, mais ou menos até meados do século XVIII, que aquela forma de suplício, em que as pessoas eram esquartejadas e mortas e torturadas em praça pública. E esse modelo, com o fim dos sistemas políticos de soberano, enfim, de imperadores e reis que existiam, principalmente dentro da Europa, e aqui na América Latina não era diferente, ele basicamente desaparece de meados do século XVIII até o final aí, vai sobrar algumas monarquias ainda da Europa e na América Latina também. Mas aí, como há uma alteração do sistema de punição sobre os corpos, que era aplicada, a pena era aplicada diretamente sobre os corpos dos indivíduos, que era uma forma de tortura mesmo, as pessoas eram mortas e esquartejadas, enfim, torturadas em praça pública. Então, nesse momento, surge um conjunto de grandes pensadores aí que fazem parte do que nós conhecemos como os iluministas, enfim, durante o século XVIII, que vão começar a desenvolver suas teses no sentido de que esse sistema de punição, ou esse sistema punitivo, ele deixasse de se aplicar diretamente ao corpo, em praça pública. Então, é nesse momento que se começa a pensar um outro sistema punitivo. Então, dado que a espécie humana, em todos os modelos de sociedade, desde quando a espécie humana começa a se aglomerar a partir de 2 pessoas ou mais, sempre houve formas de punições dentro de pequenas ou grandes sociedades. Enfim, inicialmente começa lá com sistemas de códigos morais, e depois isso vai se estabelecendo em leis. Então, como nós temos aí esse fim dessas formas punitivas em praça pública, e, ao mesmo tempo, há um clamor muito grande da população, inicialmente dentro da Europa, que já não vão mais aceitar essas punições em praça pública.
até mesmo a questão da pena de morte. Então, no meio do século XVIII, tem assim a população que vai produzir um clamor contra essas torturas em praça pública e, ao mesmo tempo, um conjunto de pensadores aí, como Montesquieu, César Beccaria, Diderot, D'Alembert, e aí afora. São dezenas de grandes pensadores que vão desenvolver novas ideias para se desenvolver a punição. E essa punição, inicialmente, ela surge alguns modelos aí que se foi ensaiado entre o final do século XVIII, a segunda metade do século XVIII, de uma forma de controlar os indivíduos. Então, mas a que vai prevalecer, para nós resumirmos a conversa, a que vai prevalecer é o modelo do sistema prisional que nós temos até hoje, que ele vai surgir assim como talvez como uma alternativa que não seria a principal, que os grandes pensadores dessa época queriam que se fosse desenvolvido no sistema punitivo, mas é o que acaba sobrevivendo. Então, esse modelo passa a vigorar, as primeiras prisões elas vão surgir em 1780, já no final do século XVIII, e esse modelo, em 40 anos, ele acaba se espalhando por basicamente todo o mundo ocidental, principalmente ou inicialmente dentro da Europa. Então, esse primeiro modelo, segundo Foucault, que surge em 1780, ele vai nascer na França, depois ele começa a se desenvolver em outros países ao entorno, e acaba se tornando um modelo de controle dos indivíduos, inicialmente, ou a princípio seria para controlar a criminalidade, mas, no entanto, esse modelo ele vai servir não só para controlar a criminalidade, mas como todas as formas do que a sociedade burguesa, que já está nascente, dado o fim dos sistemas monárquicos dentro da Europa, é uma nova classe social que vem ascendendo, que é a burguesia. A burguesia ela vai chamar todas as pessoas que não se enquadram no mercado de trabalho, já ainda no final do século XVIII, como desajustadas. Então, a prisão ela nasce como um primeiro modelo para controle da criminalidade, mas não só da criminalidade. E junto com isso, logo em seguida, nasce o modelo de hospital, que é o modelo que nós temos hoje ainda, já no final do século XVIII também, também como uma forma de controle. Então, os hospitais, por exemplo, antes eles serviam como um morredouro das pessoas, ou como uma forma das pessoas retirarem o moribundo, as pessoas enfermas de casa, e eles iam para esses hospitais, na verdade, com uma característica diferente. Então, o hospital, a partir do final do século XVIII, ele nasce com essa característica que nós temos hoje, que é para produzir uma máquina de cura. Antes ele servia como moredouro, as pessoas iam lá para morrer ou simplesmente para serem alimentados e passar um período do frio, enfim, que é muito intenso dentro daquela região, ou seja, da Europa. Então, junto com isso, nasce também o sistema hospitalar, logo na sequência, mas junto com isso vem um outro conjunto de instituições, como creches, orfanatos, casa de seminários, seminários para padres, ou para a formação de padres, os conventos, casas para detenção de menores infratores, o próprio quartel, o aquartelamento militar, ele tem um modelo, inclusive ele vai servir como base para esse novo modelo. Enfim, é um conjunto de instituições que surgem aí, a própria escola, a universidade também, que é o modelo basicamente napoleônico que nós vivemos hoje. A universidade ela vai nascer com essa característica também, as escolas também, o hospital, as fábricas que surgem dentro do modelo capitalista também é com uma forma de controle do que a sociedade nova, que são os burgueses, vão chamar de desajustados. Então, esse conjunto de instituições, elas nascem justamente com o objetivo de fazer um controle sobre os indivíduos. Então, esse modelo que o Jeremy Bentham vai chamar de o modelo panóptico, ou seja, é uma forma de isolamento e de fechamento dos indivíduos para ter um controle sobre eles.
Você pega a ideia inicial no final do século XVIII em diante, capturar todas as pessoas que estão na rua, seja ele mendigos, vagabundos, prostitutas, bêbados, viciados, enfim, todos os tipos que não se enquadram dentro do modelo capitalista, eles passam a ser introduzidos dentro dessas instituições. E uma das características principais é a carteira de trabalho, que vai surgir já no final do século XVIII, na França, que é justamente, hoje, por exemplo, nós temos o RG e o CPF. Na época, surge a carteira de trabalho como uma forma de controlar os indivíduos que estavam na rua. Se eles não tinham se eles não portavam a carteira de trabalho, é porque eles faziam parte desse grupo de desajustados dentro da sociedade e, portanto, eles eram retirados da rua e colocados em uma dessas instituições. E isso pode acrescentar também os hospitais psiquiátricos, que surgem nesse mesmo modelo, ou um pouco antes, talvez, o modelo psiquiátrico. E nesse momento aí, meados do século XVIII, mais ou menos até o final, e durante uma parte do XIX, todos esses desajustados, ou a sociedade burguesa gosta do nome mais estranho, que aí eles chamam da escola da sociedade, essas pessoas são introduzidas dentro dessas instituições aí, justamente para se produzir um tipo de indivíduo, ou seja, a partir de então é que se passa a desenvolver um tipo diferente de controle desses indivíduos da sociedade. Ou seja, a ideia aí era introduzir esses indivíduos nessas instituições e depois produzir uma forma de adequação do comportamento de todos esses indivíduos. Então, num determinado momento, essas instituições, que são chamadas como panópticas, elas passam a exercer esse papel de controle dos indivíduos nesse momento. E aí, nesse momento, tanto a prisão quanto o hospital psiquiátrico e quase todas essas instituições, elas passam a abrigar não só, por exemplo, a prisão não tinha só criminosos, assim como o hospital psiquiátrico não tinha só pessoas que eram consideradas doentes mentais ou que tinham algum problema mental, até porque a doença mental ela passa a ser reconhecida mais ou menos nesse período como uma doença mental. A loucura, digamos assim, ela passa a ser reconhecida como uma doença mental a partir desse momento. Então, essas instituições, ela era como se fosse um conjunto, um depósito de pessoas que não se ajustavam no modelo da sociedade que vinha se desenvolvendo a partir desse momento, que aí nós temos padrões e pudores morais diferentes de uma sociedade, que é a sociedade burguesa, e que essa sociedade, obviamente, ela não aceitava os padrões e pudores morais da sociedade anterior, que era a sociedade dos nobres. Então, na verdade, era um depósito de pessoas. Então, dentro do hospital psiquiátrico existiam malucos, enfim, os loucos, mas também existiam criminosos. E existiam todos os tipos de pessoas. E aí estavam vagabundos, prostitutas, mendigos, e todas essas pessoas eram colocadas dentro qualquer uma dessas instituições, até que no final, no decorrer do século XIX, vai se fazendo um grande estudo também sobre esses grupos de pessoas que passam a ser introduzidos. Então, tudo isso, segundo Michel Foucault, essas instituições elas vão servir como um grande aparato físico, né? Porque é uma estrutura arquitetônica física, que elas funcionam até na atualidade, como uma forma de controle. Então, se nós pensarmos assim, a escola ou a universidade, de maneira em geral, também faz um controle. Então, cada uma dessas instituições, a princípio, elas teriam uma característica diferenciada para controlar ou ajustar esses indivíduos. A escola seria para educar ou para formar, para você estudar. A prisão seria para corrigir o criminoso, o hospital psiquiátrico para controlar ou tentar curar a loucura, assim como o hospital normal, tradicional, seria para curar as enfermidades ou as doenças somáticas ou físicas, enfim. E no decorrer desse período, e essas instituições, elas sempre vão produzindo um conjunto de registros de cada indivíduo, ou seja, há um controle
diárias sobre os detalhes do corpo e do comportamento, do pensamento de cada um desses indivíduos. Que é o que, a partir daí, que o Michel Foucault vai falar que surge, ou que se dá o nascimento das ciências humanas, como psiquiatria, psicanálise, a sociologia, a antropologia e um conjunto de outras ciências humanas, porque é o momento em que se começa a fazer um controle rígido sobre os indivíduos e se passa a fazer anotações sobre cada indivíduo também. E essas anotações, elas são feitas nos seus mínimos detalhes, no dia a dia de cada indivíduo. Aí, por exemplo, no hospital psiquiátrico, vai ter o médico psiquiatra que vai assumir o hospital psiquiátrico como o indivíduo que vai ser responsável para tentar a cura da loucura. Se começa a fazer laudos médicos, assim como do hospital normal se faz laudos, aí já aparece a figura da enfermeira, ou enfermeiro, que vai também fazer um controle sobre os pacientes ou os doentes, e se começa a fazer um registro contínuo e cotidiano de tudo que se passa, assim como nós, professores, nós temos aí o diário de classe, a prova e um conjunto de coisas que a escola ela faz um registro sobre cada indivíduo, cada estudante que passa tanto pela escola do ensino básico, média ou da universidade. Há um controle, então todo o trabalho burocrático que um professor, o diretor, todo o sistema pedagógico faz dentro de uma escola é para ter um controle sobre o indivíduo para ver se ele vai ter um avanço, se ele vai ficar estagnado numa certa forma de conhecimento, ou se ele não vai ter um progresso no conhecimento. E dentro da medicina, dentro dos hospitais, também se faz a mesma coisa. Ou seja, é um controle sobre os indivíduos que se estabelece a partir de então. Assim como dentro da fábrica, também vai ter um controle sobre os operários, para ver qual vai produzir mais, ou qual vai produzir menos, para ter um controle sobre o horário de atividade desses indivíduos. Assim como dentro do sistema penitenciário, vai se fazer um controle sobre o dia a dia dos indivíduos que estão presos, ou dos criminosos, digamos assim, e quem faz esse controle é o agente penitenciário. Então, todas as instituições, ela tem alguém que controla os indivíduos internamente. E, obviamente, fora delas, se desenvolve também no final do século XVIII o aparato que nós conhecemos bem na atualidade, que é o aparelho policial, que também ele vai nascer na França no final do século XVIII, já diferente do modelo de controle que se fazia pelas Forças Armadas, enfim, como se vinha fazendo desde a Idade Média, mais ou menos. O aparelho policial ele surge para fazer um controle dos espaços urbanos, e as cidades também elas passam a serem basicamente quadriculadas ou planejada de uma forma arquitetônica, ou seja, com linhas retas, com avenidas largas, para que o aparelho policial ele tenha um acesso mais fácil para controlar os indivíduos. Enfim, isso é só um resumo do que seria esse modelo de sociedade, que se estende mais ou menos, o que o Michel Foucault vai falar, esse modelo se estende mais ou menos até a Segunda Grande Guerra Mundial, que é quando nós entramos no modelo os novos controles da sociedade contemporânea. Ou seja, obviamente, que essa sociedade disciplinar das instituições, elas não desapareceram, elas estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida. Tanto que a escola, universidades, hospitais, manicômios, eles estão aí. Os orfanatos, as creches, os quartéis, enfim, todos eles estão aí. Mas o Foucault ele vai falar que esse modelo de sociedade ele estava lentamente, gradativamente desaparecendo nas sociedades industriais a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, isso significa dizer que eles, nas sociedades mais desenvolvidas, ou seja, ele vai tomar uma análise das sociedades ainda no começo, aí para a década de 40, mais ou menos em diante, nas sociedades que passam a ser industrializadas, que são as potências que nós vamos conhecer do século XX, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, essas sociedades, relativamente, elas vão substituindo essas instituições por outras formas. Então, aí nós vamos percebendo que esse modelo que nós estamos fazendo agora já é uma coisa diferente da sociedade disciplinar,
que se tinha até aquele momento, ou seja, começa a surgir novas formas de controle, por exemplo, das enfermidades que antes eram tratadas só dentro dos hospitais, hoje não, hoje a química e a biologia teve um avanço muito grande dentro das pesquisas, que uma grande parte das enfermidades já não há mais necessidade de ser tratada em casa, dentro dos hospitais. As pessoas são recomendadas com os medicamentos de fazer o tratamento em casa, e surge uma infinidade de outras clínicas também, com especialidades diferenciadas que não necessitam mais de um aparato hospitalar. Você quer fazer alguns determinados tipos de exame, você vai numa clínica e nessa clínica você já tem as orientações e não necessariamente você precisa ficar dentro de um isolamento. E da mesma forma vale para todas as instituições, e a escola também não é diferente, nós percebemos isso já nas últimas décadas, desde os telecursos que tinham pela televisão de primeiro e segundo grau, os cursos que já há muitas décadas vêm sendo feitos à distância, que antes eram pelos correios, você mandava, recebia todo o material pelo correio. Hoje, os sistemas tecnológicos, eles estão desenvolvendo uma outra maneira. Os cursos de AD, os cursos de ensino à distância, é o modelo de que a estrutura, essa estrutura disciplinar, de qual Michel Foucault falava, que começa a se desenvolver do século XVII em diante, 18, 19, 20, elas vêm perdendo gradativamente as suas características, ou seja, não significa dizer novamente que a escola vai desaparecer, mas hoje não é só a escola que dá a formação. Os cursos, eles vêm sendo produzidos de maneiras diferenciadas a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial. Então, quando o Michel Foucault ele vai falar que o marco para, digamos assim, um momento não para o fim da sociedade, da disciplina, que é aquelas instituições arquitetônicas de fechamento, de isolamento, que elas estão chegando ao fim, mas o marco de transição seria a Grande Guerra Mundial, porque aí nós teremos o advento de um conjunto de outras tecnologias que passam a surgir, que se tornam possível controlar os indivíduos a céu aberto, digamos assim. Nós estamos aqui conversando pelo Google, por exemplo, e se eu sair na janela aqui do meu apartamento, o Google pode tirar uma fotografia minha, enfim, nós estamos sendo controlados de todas as maneiras. Talvez eles consigam fazer isso comigo aqui dentro do meu apartamento. A gente não sabe tudo o poder que eles têm. Enfim, não significa dizer que nós estamos indo para o que na Segunda Guerra Mundial é o fim da sociedade disciplinar. O que ele está falando é que nós estamos num processo de transição com o advento das novas tecnologias que se desenvolvem na Segunda Grande Guerra Mundial. E isso é o que possibilita, logo na sequência, o desenvolvimento de satélites que você coloca na órbita da Terra, e você consegue ter um controle, ou ter um avanço no sistema de comunicação a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, por exemplo, se nós tomarmos aí todos os desenvolvimentos tecnológicos que foram feitos a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, mas não só esses, por exemplo, se nós pensarmos o fax, que é uma coisa que se desenvolve lá no século XIX ainda, e se nós pensarmos assim o esforço que eram feitos nesse período para fazer uma conexão via eu falei de fax, não, desculpe, as tecnologias que passam a se desenvolver ainda no século XIX. Vamos pegar o rádio, por exemplo. O rádio, ele se desenvolve isso no momento em que a química consegue perceber que é possível capturar um elemento químico que está nos cortando a todo instante, enfim, ele circula a todo instante no nosso meio, que se coloca uma antena e você consegue transmitir inicialmente a fala, o som, a partir dessas ondas de rádio. Então, esse sistema tecnológico, eles vão ter um avanço a partir do século XX, fim da Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial o rádio era uma coisa bastante utilizada. Eu falei do fax, não, o telégrafo,
O telégrafo, por exemplo, também no século XIX, você mandava e havia ligações por fios, enfim, cabos que eram colocados no fundo do Oceano Atlântico, que ligava, por exemplo, o Brasil e a Europa por cabos que eram colocados no fundo do Oceano Atlântico, e você tinha uma comunicação, não, digamos assim, quase que, dá para se falar, quase que instantânea. O que demorava era para que o agente que recebia o telegrama era para levar até a pessoa certa, mas era quase que um movimento instantâneo dos sistemas de comunicação no final do século XIX. Então, o advento das novas tecnologias no decorrer da Segunda Guerra Mundial, com o avanço, enfim, nós conseguimos jogar um satélite em órbita e gradativamente nós vamos avançando em todo o sistema comunicativo também. E, obviamente, nós vamos ter o cinema que vai se desenvolver aí já no finalzinho do século XIX e começo do XX. Também nós temos aí o cinema mudo, e depois nós vamos ter, logo na sequência, um tempo depois, nós vamos ter a possibilidade de transmitir tanto o som, a imagem, quanto o som, ao mesmo tempo, para a produção dos filmes. Então, e depois, na década de, quando se desenvolve o aparelho de televisão, e aqui no Brasil nós vamos ter aí o primeiro aparelho de TV, que é instalado com Juscelino Kubitschek na década de 50, enfim, vai ser instalado isso no Rio de Janeiro. Então, a televisão, na década de 50, ela passa a se desenvolver aqui no Brasil, nos países da América Latina, já nos Estados Unidos já tinha um avanço maior, e quando nós chegamos aí na década de 80 e 90, quase todas as pessoas tinham um aparelho de televisão em casa. Hoje, as pessoas têm 3, 4, 5 aparelhos de TV dentro de casa. Então, os meios televisivos, eles vão impulsionar a forma de comunicação. Mas aí, quando nós temos o advento da internet, e começa a se desenvolver ou ser aplicada numa população em geral, e isso nós vivemos isso, eu e o professor Almir, aí, na década de, eu acho que todo mundo dessa idade, quando a internet ela passa a ser liberada para nós, simples mortais, que até antes a gente sabia que ela existia, mas assim, de uma forma mais controlada, dentro das Forças Armadas, de algumas potências do planeta. E aí, lá em meados, ou mais no final da década de 90, a internet ela já começa a se tornar algo público, e aí ela vai, de certa forma, revolucionar todas as formas de comunicações que nós temos aí dentro do planeta. Hoje, nós acompanhamos as culturas e todas as formas de expressões dos seres humanos, enfim, de tudo que acontece no planeta de uma forma instantânea. E depois, todos os aplicativos que passam a ser desenvolvidos principalmente a partir da última década, que facilita o sistema comunicativo. Então, obviamente, quando nós voltamos lá naquele modelo de controle das instituições arquitetônicas com estruturas físicas que funcionam dentro das cidades, elas estão presentes, o que nós temos é uma forma de controle a céu aberto. Já nós somos controlados hoje, eu falo o planeta inteiro. Nós somos controlados aí hoje, talvez, por umas 3, 4 empresas do planeta que têm um controle sobre absolutamente, basicamente, todas as nossas ações. Então, é um controle desenvolvido por esses sistemas tecnológicos. Claro que a gente sabe que se as empresas elas brigam até pela disputa dos grandes hackers que existem no planeta, porque eles conseguem entrar em todos os sistemas de qualquer empresa ou de qualquer sistema bancário, qualquer sistema de segurança, mas também, ao mesmo tempo, eles conseguem produzir um conjunto de dados de um conjunto de pessoas que são negociadas por grandes empresas, que são esses chats que ficam enchendo a nossa carga de e-mail, mandando propaganda de produtos cotidianamente, e todos os dias nós recebemos aí, não só pelo e-mail, quase as pessoas já estão também quase que se tornando algo obsoleto, mas assim, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, como Face, Instagram e outros aí,
é porque há um sistema de controle sobre tudo o que nós fizemos. E esses hackers, enfim, as próprias empresas, elas pagam, e a gente sabe disso. Não é algo que está escondido a sete chaves em algum cofre dos governos. As empresas, elas simplesmente compram esses pacotes com os nossos dados e que depois os chatos ficam nos enchendo de propaganda e publicidade para vender os produtos. Bom, enfim, essa é uma característica do sistema capitalista. E, assim, se nós tomarmos todo esse modelo, há um controle intensivo sobre as nossas vidas. A partir do momento que nós estamos conectados em qualquer sistema que esteja computadorizado, nós já passamos alguém já está fazendo um controle sobre a nossa vida. Né? Todo mundo sabe o que nós conversamos, enfim. Claro que as empresas elas têm um controle disso, claro que elas não vão pegar dados de pessoas, de simples mortais, como, sei lá, como eu e mais um conjunto de pessoas, mas eles têm armazenado todas as conversas, enfim, e isso é uma forma de controle. E esse controle já não é mais somente feito pelas instituições. As instituições, as escolas, elas continuam produzindo formação, as universidades elas produzem ainda o ensino, a pesquisa, a extensão e tudo mais, todo o avanço que nós temos. Os hospitais psiquiátricos elas têm um controle sobre determinados tipos de enfermidade ou doenças mentais, assim como os hospitais de cura também. As fábricas também, as prisões também têm um controle sobre todos os internos, e assim por diante. O que agrega mais dentro desse modelo é uma forma de controle que é produzido por essas tecnologias que passam a ser desenvolvidas a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. E que tem esse avanço graças a essas primeiras tecnologias que conseguem jogar um satélite em órbita e que conseguem fazer uma conexão do planeta inteiro em questão de segundos, não, é instantâneo isso. Então, esse é o grande controle que nós passamos a exercer, mas o Estado e grandes empresas, grandes corporações, elas têm um domínio sobre as nossas vidas, na verdade. Se nós pegarmos hoje em escala planetária, existem 3 ou 4 grandes empresas aí que controlam basicamente todo o sistema de comunicação. É só pegar, por exemplo, a Microsoft. A gente sabe que a Microsoft ela desenvolve mais conhecimento em tecnologias da informação do que basicamente o conjunto de universidades que existe dentro dos Estados Unidos. Nós podemos falar também do que o conjunto de universidades do planeta inteiro. Então, a Microsoft ela tem um investimento muito grande nesse sistema de comunicação, não só ela, como outras também, a Apple e aí afora. Então, são 3 ou 4 grandes empresas gigantes aí que fazem que tem um avanço muito grande dentro dessas pesquisas. E assim como nós tínhamos aí, ou temos, né? Por exemplo, quem controla, se nós pensarmos dentro de todo o sistema biológico hoje, se nós pensarmos numa biotecnologia, num biopoder, ou biotecnologia, nós temos aí grandes empresas que controlam basicamente toda a forma de vida que existe no planeta. Nós tínhamos aí até pouco tempo atrás a Monsanto, que a gente imaginava que jamais ia ser vendida para alguma outra empresa, mas, no entanto, ela foi vendida para a Bayer. E a Bayer hoje, e a Monsanto controlava basicamente toda a produção do planeta, e também produzia um conjunto tanto de pesquisas, tanto na área de produção agrícola, como na área de medicamento, tanto no controle de animais e vegetais. E a Monsanto, no entanto, ela é comprada pela Bayer. Então, se nós pegarmos essas empresas, e Bayer mais 2, 3, elas controlam basicamente toda a vida do planeta. E as ciências biológicas, queira ou não queira, ela é a ciência do século XXI, porque ela tem um domínio, basicamente, sobre absolutamente tudo que existe de vida no planeta. Então, esses laboratórios, basicamente, é o que disputam essa grande hegemonia das espécies vivas do planeta, e principalmente quando se trata de medicamento para a espécie humana, quando se fala em produzir medicamentos para determinados tipos de doenças, essas empresas, elas observam
se esse medicamento ele vai surtir um grande efeito econômico nas bolsas de valores, que também eles têm um controle muito grande sobre isso, e um medicamento que é produzido, que pode ser vendido em escala planetária, que todo mundo pode comprar, os países, as nações podem comprar, elas são produzidas porque isso vai ter uma renda muito grande nas bolsas de valores. É mais ou menos o que tem acontecido nesses últimos meses aí, com a pandemia. Houve uma briga, claro que não, a gente sabe que de certa forma descarada, aberta, mas também ao mesmo tempo a gente sabe que essas brigas elas foram bastante velada ou escondida, oculta, das produções desses medicamentos para esse Covid-19. Então, os laboratórios, obviamente, eles multiplicam por milhares de vezes seu capital, seu patrimônio nas bolsas de valores, quando se consegue desenvolver uma vacina que consegue curar um vírus ou consegue eliminar um vírus como o Covid-19. Não é só esse, os exemplos são infinitos se nós pensarmos aí desde o momento que nós passamos a descobrir que o vírus é um dos grandes predadores da espécie humana, ou talvez seja um dos poucos, né? Nós deixamos de participar nós deixamos de ser... nós saímos, a espécie humana é a única espécie que consegue sair da cadeia animal de alimentação, senão nós, como diz o Nietzsche e outros filósofos, nós já teríamos sido extintos há milhares ou milhares de anos atrás, se nós não tivéssemos desenvolvido inteligência e nós conseguimos fugir da cadeia alimentar, e nós não somos alimentados por outras espécies animais, e aí a espécie humana se prolifera, mas aí vem o vírus, e que é uma coisa invisível, mas que se torna algo extremamente maléfico para a espécie humana, e que nós sabemos da existência dele há pouco tempo. Então, as empresas que desenvolvem essas tecnologias dentro da medicina, da biologia ou desse biopoder que nós temos hoje, eles têm um controle muito grande sobre isso. Então, essas empresas, essas biotecnologias, elas podem fazer um controle. Professor Almir, vai me avisando o momento que eu preciso dar uma pausa. Essas empresas, elas têm um controle grande sobre, basicamente, todas as espécies vivas, e, queira ou não queira, isso também está num texto do Michel Foucault, claro que ele lançou algumas ideias, e que essas empresas elas podem decidir quais são as espécies que podem permanecer, ou as espécies que podem ser extintas, enfim, do planeta, dependendo dos tipos de medicamentos que podem ser produzidos. E também isso implica diretamente na espécie humana, porque nós sabemos que está sendo produzido a ideia do racismo e do racismo, ou do racismo que é aplicado no Estado a partir do final do século XIX em diante, que vai desembocar nos grandes sistemas totalitários do século XX, que é o nazismo e o fascismo, de certa forma, o stalinismo, enfim, que a espécie ela passa a ser dividida em raças, e aí esse racismo ele passa a ser uma característica que o Estado assume para si, como o Estado nazista alemão e do Mussolini na Itália, e que transforma uma raça inferior em relação à outra. Então, isso, os grandes sistemas, essa tecnologia ou essa biotecnologia, ela simplesmente pode controlar o desenvolvimento dessas raças, e aí nós podemos observar como uma quantidade de endemias e epidemias que ocorreram nos países pobres, como na América Latina, na África e os países pobres da Ásia. Na África é bastante comum, ebola e outras coisas que nunca houve um grande avanço em pesquisas tecnológicas, que também nós podemos observar que é uma forma que esses laboratórios simplesmente não estão preocupados em salvar determinadas raças da espécie humana, assim como se faz com os povos indígenas no Brasil e no continente americano como um todo. E nós sabemos que existe uma infinidade de doenças que não têm um efeito muito pernicioso para os brancos, mas que eles atingem
de forma mais exaustiva nos indígenas, enfim, e também esses laboratórios simplesmente eles não estão preocupados em desenvolver determinados tipos de medicamento porque não interessa, porque isso está focado nos países pobres, isso não vai gerar dinheiro nas bolsas de valores, e também não há o interesse das grandes corporações em produzir medicamentos aí que pretenda salvar o que se chama de todas as raças da espécie humana. E então, nesse sentido, o sistema tecnológico que nós vivemos na atualidade, ele está focado, tem um foco muito grande, ou exaustivamente grande, dentro da sociedade capitalista, ou seja, é um controle da sociedade capitalista que nós vivemos hoje, muito mais intenso e intensificado em toda a sociedade. Há um controle, não tem como dizer que não. Aqui nós vivemos sob o controle da sociedade capitalista de uma forma mais exaustiva. Então, quando o Foucault vai falar que esse modelo de sociedade ele vai deixar de gradativamente passar por um processo de transição aí na Segunda Guerra Mundial, só para ir fechando a minha conversa, ele está falando não que vai desaparecer, ele está falando que nós estamos entrando num processo de transição. Então, esse modelo que tinha antes da sociedade disciplinar, ele vai falar, daí ele acaba morrendo em 1984 e ele acaba não dizendo qual seria o modelo para qual nós estaríamos transitando ou passando para um outro modelo, que é o Deleuze, que é um outro filósofo, eles eram amigos, escreviam muitos textos juntos. O Deleuze retoma os textos do Foucault e vai falar que nós estamos transitando numa sociedade da disciplina para uma sociedade de controle. Ou seja, a sociedade da disciplina era o que era para disciplinar os indivíduos do século XVII, XVIII e XIX, de certa maneira, para introduzir esses indivíduos, depois de disciplinado, para a sociedade de produção industrial capitalista. E na Segunda Guerra Mundial, em diante, nós temos os novos modelos, que aí o Foucault vai falar que nós estamos entrando numa sociedade de controle. E essa sociedade de controle ela se dá a partir desses novos mecanismos que passam a ser desenvolvido pelos sistemas tecnológicos. Ou seja, quando nós entramos nesse modelo da Matrix, quando nós passamos a ter um controle sobre tudo e sobre todos, de uma maneira que não precisa ter, ao mesmo tempo, gastos extraordinários, como se tem em uma escola, que é mais ou menos o que se pensa hoje por algumas nações e por algumas empresas privadas da educação, que eles pensam assim, nós temos a zeladora que precisa pagar, tem a iluminação, tem que manter a estrutura física. Então, todas as aulas, nesse sentido, elas vêm sendo substituídas. Obviamente, eu afirmo que as escolas elas não estão desaparecendo. Então, nesse sentido, também é que vai toda a luta pelo ensino público, enfim, que nós viemos numa batalha gigantesca há várias décadas, para que se permaneça, obviamente. Mas isso não significa dizer que ela vai desaparecer. Há outros mecanismos que passam a se desenvolver paralelo ao sistema educacional que nós temos. Então, nós estamos transitando, nós estamos, segundo Deleuze, e aí o Deleuze também ele acaba morrendo em 1995, mas ele deixa alguns textos que vai tratar exatamente sobre isso. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de transição histórica, que é a passagem do modelo de sociedade da disciplina para uma sociedade de controle. Nós vivemos isso hoje. E algumas características principais dessa sociedade, obviamente, a informática e seus computadores, e depois o advento da internet, as formas como nós passamos a fazer um controle sobre os indivíduos, todos os nossos dados eles são feitos a partir de uma senha, todas as transações bancárias, absolutamente tudo, nós precisamos de uma senha. Então, essa é uma das características fundamentais. Mas, ao mesmo tempo, existem uma infinidade de outras coisas que essa sociedade de controle ela vem desenvolvendo, que aí precisaria um curso aí de pelo menos um semestre para mais ou menos exemplificar e mostrar de que forma essa sociedade ela vem agindo com a população do planeta na atualidade. E quando eu falo população do planeta, não só a nossa espécie humana, mas como, de maneira em geral, como todo mundo vegetal e todas as espécies animais, outras espécies animais também, elas vêm
sofrendo um certo controle sobre isso. Enfim, professor, não sei se me alonguei muito na prosa, se é possível abrir para alguns questionamentos, enfim. Isso, ok. De vontade. Ok. Obrigado, professor Gilmar. Vamos Obrigado que vamos. mesmo. A questão do controle é uma questão assim, cada vez mais premente, né, que nós discutamos de forma séria. Entender a origem de todo esse processo é fundamental, não é, Gilmar? Eu vejo cada vez mais alunos preocupados com essa questão também em seus trabalhos de conclusão de curso. Gilmar, aqui na nossa instituição, no Instituto Federal, no ensino médio, para a conclusão do ensino médio, o aluno ele precisa apresentar um trabalho de conclusão de curso, um TCC, nos moldes, né, de uma monografia, como nós fazíamos lá no nosso curso de graduação. Então, a galera aí, o que é muito interessante, porque a galera já entra no ensino superior sabendo fazer pesquisa, entendeu? Sabendo como montar um projeto, claro. Sabendo como abordar um tema de forma cuidadosa, né? A partir de textos, a partir de artigos científicos, né? E a temática do controle está presente, sim, né? Entre os temas, né, de mais destaque dos nossos alunos, certo? Em sala de aula, a gente discute isso, não só em filosofia, em sociologia, mas também nas disciplinas que envolvem aí a área de informática, né? Os alunos vão aprendendo como funcionam os algoritmos, o poder dos algoritmos, certo? Poderoso. E aí a gente precisa discutir tudo isso, é muito interessante ver essa abordagem filosófica e perceber assim que dentro dessa perspectiva do Michel de Foucault, né, quando ele aborda essa questão desde a Idade Média, né, passando pela Idade Moderna, né, ali quando ele dá atenção especial para as instituições disciplinares, né, hospitais, as prisões, né, e agora, né, nós temos um momento totalmente diferente, assim, mas eu percebo que dá para perceber claramente que quanto menor é o elemento físico de controle, maior é a sua capacidade de controlar, certo? E outro detalhe interessante, que o controle hoje não se dá mais focando no corpo, certo? O foco principal, em primeiro lugar, é a mente. Controlando a mente, você controla o corpo. Caraca, é muito doido, por isso que a gente precisa discutir isso, né, Gilmar? Muito bem, a professora Joyce Rodrigues colocou um comentário, diz ela, nossa, o avanço tecnológico em apenas 30 anos foi fantástico. Nos anos 90, eu enviava mensagem via BIP, que veio antes do celular. Em seguida, o celular tijolão, que tinha uma bateria enorme. É verdade. Ela está ouvindo ainda? Eu ainda não tive esse. E tinha que carregar todo dia, né? Lembra que a gente mandava pelo pombo correio até algumas décadas atrás, né? Gente, muito doido. E com isso, o controle por meio da tecnologia aumenta na mesma proporção ou até mais. Vai diminuindo o tamanho, né? E aumentando a sua capacidade, né? Sim. Muito bem. Pessoal, abrindo para perguntas, alguém gostaria de fazer uma pergunta para o professor Gilmar? Aqui fica aberto, então. Viu, Almir? Fala. Essa ideia do algoritmo aí é uma ideia interessante, que eu estava falando antes aí do controle dos indivíduos e da publicidade, ela se dá através disso, né? Uhum. Que é aí que as empresas pegam e lançam no sistema e você recebe aquele conjunto de propaganda cotidiana, que é muito comum você pagar o Facebook, Instagram e o WhatsApp, enfim, e outras redes sociais, que eles colocam a tua, pelos algoritmos, né, que você tem o grande anúncio do teu negócio, né? E ao mesmo tempo que porque eles sabem o gosto de cada indivíduo, de cada região do planeta. Porque, assim, se você vai comprar a bolacha Maria no supermercado, os caras já têm pesquisa qual a região que mais vende essa bolacha ou biscoito Maria, e eles vão aplicar um investimento maior em publicidade. É um negócio louco, né? Mas, enfim... Eu vi estudos que mostram que os algoritmos, ou, enfim, né, todo esse sistema de controle, sabem mais de nossa vida do que nós mesmos sabemos sobre ela. Nós precisamos voltar a ler Sócrates, né? Só sempre nada sei, né? Por isso que quando eu discuto a alegoria da caverna com o pessoal, eu procuro mostrar o quanto que é atual. Né? Sim, eu
não percebo que sou controlado. Eu acredito que sou livre, acredito que estou plenamente na minha condição de sujeito capaz de emitir opiniões sóbrias, opiniões fundamentadas, né? É isso que diz o prisioneiro amarrado no fundo da caverna, certo? E é terrível, porque quando eu não me dou conta de qual é o elemento opressor ou o elemento controlador, não tem por que eu me rebelar, não tem por que eu reagir, porque a aparência é de liberdade total, a aparência é de que nunca fomos tão livres na história da humanidade, de que nunca podemos expressar de forma tão direta, de tão pura os nossos desejos, lé do engano, certo? Nunca fomos tão controlados, nunca os nossos desejos foram tão não nossos, não é? E não tem contra o que se rebelar, porque só se rebela quem é escravo, só se rebela quem está sendo aprisionado. Eu sou livre, entendeu o problema? Viu, Almir, mas tem uma frase do Deleuze que ele fecha um dos textos agora que está no Conversações também, que é um texto que ele fala que nós precisamos encontrar a forma de aprisionamento que os sistemas tecnológicos nos impuseram no último século quase. Nós precisamos achar um subterfúgio, achar caminhos, achar alternativa para fugir dele. Ou seja, nós precisamos encontrar rotas de fuga dessa forma de controle aí, a todo instante. E assim como o operário fazia sabotagem lá na fábrica no século XIX pela quantidade de horas exaustivas que se tinha numa jornada diária de trabalho, os caras trabalhavam 14 a 16, 18 horas por dia, eles acabavam quebrando as máquinas para poder ter um pouco de descanso, até que arrumava as máquinas. E lembro de um amigo nosso que falou uma vez, nos anos 90, que ele entrava em algumas lojas e sabotava... Edgar! Então, o papel hoje... que é o papel importante dos hackers, e o sistema capitalista, ao mesmo tempo, ele ama os hackers, mas, ao mesmo tempo, eles odeiam os hackers, porque o hacker ele pode entrar dentro de um tipo ontem, que deu aquela queda do Facebook, Instagram e do WhatsApp, e eu calculo aí que se perdeu, o dono do Facebook perdeu um pouquinho de dinheiro, talvez alguns milhões de dólares. 6 bilhões. Em pouco tempo que ficou fora. Então, você imagina um hacker entrar dentro do sistema bancário hoje e sabotar todo um sistema por algumas horas. O sistema capitalista, ele entra em pânico. Então, quando o Deleuze ele fala que nós precisamos encontrar rotas de fuga, elas são possíveis, a gente precisa achar como fugir desse modelo de sociedade. E, então, assim, mesmo que o hacker ele pode estar fazendo, ao mesmo tempo, um trabalho de delinquente, mas, ao mesmo tempo... que é roubar senha, entrar em dados bancários, mudar dinheiro de uma conta para outra, mas ao mesmo tempo ele pode estar brincando, ele pode estar se divertindo ao mesmo tempo e entrar lá nos dados do sistema bancário e botar um vírus e quebrar todo o sistema. A delinquência com uma forma de resistência ao mesmo tempo a esse modelo de sociedade, elas andam meio juntas, né? Muito bem. O Edgar aprontou uma, hein, Gilmar? Isso foi em 96. Certo? Isso. Ele entrou numa loja para ver alguns computadores, ele foi maltratado porque ele estava com roupa simples, né? Ele falou, deixa eu dar uma olhadinha, posso dar uma olhadinha no computador? Ele deu um comando lá para que quando fosse reiniciado, a máquina ia bugar. Cara, em 96, né? Muito bem. A Isadora está colocando aqui. É engraçado quando falamos algo e aquilo aparece propagando sobre nas redes sociais. Deixa eu ver se eu entendi, né? O sistema parece que não, né? O sistema dos celulares, ele acaba ouvindo o que nós falamos no dia a dia, certo? Isso tudo é guardado como informação utilizada para depois enviar, certo? Informações sobre publicidade, principalmente, ou montar um banco de dados de gosto das pessoas, né? Semana passada, eu e a Laura, nós estávamos conversando, aí como é que é a mocinha do Google, Laura? Alexia? A Alexia falou, sobre isso, procure em tal site, não sei o que, do meu celular que estava parado lá num canto. A Laura falou, fica quieta você, ninguém está falando contigo. Tá bom, parei. Cara, como assim, velho? A inteligência artificial interagindo. Isadora, a gente precisa se cuidar.
Ana Macedo colocou a influência também na forma que vemos nossos corpos. Olha só, Gilmar, às vezes é tão forte que as pessoas são levadas ao extremo para se encaixar no padrão. É tão insano. Verdade. E temos vários trabalhos aqui, Gilmar, de alunas, principalmente alunas, né, estudando a influência da mídia, né, no modo como, principalmente as meninas, elas entendem o corpo, como a mulher entende o corpo, né? E a partir daí também os prejuízos emocionais, né, as doenças que surgem daí, certo? Muito bem. A Joyce colocou, professor, com esse enorme avanço do controle tecnológico, o senhor acredita que em um futuro próximo não teremos mais a liberdade de escolha? Igual como está na China hoje, pois só entra em um lugar se o cidadão exibir no celular um aplicativo do governo com seu passaporte de vacina e a permissão dada pelo governo. Pera aí, professor. Tá. Eu tive que fechar a janela e começou um vento aqui. Normal. Tá ok. Então a Joyce está fazendo uma pergunta aqui, Gilmar. A Joyce Rodrigues. Professor, com esse enorme avanço do controle tecnológico, o senhor acredita que em um futuro próximo não teremos mais a liberdade de escolha? Só um minuto aí, Almeida. Só deixa eu ver o que deu no meu Bluetooth aqui. Deixa eu ver se a minha máquina, a minha caixa, ela desligou, que eu não estou ouvindo direito. Só um minutinho aí. Tá. Deixa eu tentar ver o que eu consigo fazer. Segura aí. Tá, vai lá. Tá aqui nas mensagens, Gilmar, a última mensagem da Joyce Rodrigues. Ela pergunta, professor, com esse enorme avanço do controle tecnológico, o senhor acredita que em um futuro próximo não teremos mais a liberdade de escolha? Igual como está na China hoje, pois só entra em um lugar se o cidadão exibir no celular um aplicativo do governo com seu passaporte de vacina e a permissão dada pelo governo. Peraí, que caiu de novo aqui meu som, meu. Segura aí, eu vou ter que conectar ele. Observa o chat. Pode ser. Leia o chat lá que você vai ver a pergunta daí. Oi? Olhe no chat, daí você vai ver a pergunta, a última mensagem. Tá, vamos lá. Tá, Brenda? Segura aí. Qual delas? A última, da Joyce Rodrigues. Sobre a liberdade de escolha. Tá ouvindo bem, professor? Pera aí. Tá. Tô vendo aqui já. Tá. Você não aguentou, né? Então, a ideia da vacina é diferente. Vamos ver que nós estamos no meio de uma pandemia. E eu acho que a China, como tem uma população gigantesca, enfim, aqui no Brasil, o controle sobre a vacina demorou para chegar. E, sem dúvida, hoje os aplicativos é o que mais fazem uma forma de controle sobre as nossas vidas. E hoje, por exemplo, nos aeroportos, aí você já não... A ideia de senha que o Deleuze fala, que vem substituindo o que se fazia, o registro de matrícula e número e o nome das pessoas, hoje ela já não tem mais importância nenhuma para a sociedade capitalista. Ainda que a sociedade capitalista, ela controla, de certa maneira, os indivíduos pelo RG, né, pelo CPF. Mas hoje, a forma como nós somos controlados, que é a partir da senha, e essa senha, ela está a partir da utilização de, basicamente, todos os aplicativos. E não tenha dúvida que a utilização dos aplicativos, ela está já intensificando. Não só na China, mas aqui no Brasil também. É que talvez a gente viva em cidades pequenas, mas nos grandes centros já uma grande parte do controle das pessoas já é feita a partir de aplicativos. Até o fato de você pedir uma pizza aí pelo iFood, isso já é uma forma de controle, porque eles já sabem o sabor da pizza que você gosta de comer.
e qual refrigerante que você vai pedir junto com a pizza. E se você vai pegar um táxi, um Uber ou coisa do gênero, o táxi não, porque ainda ele está num sistema que não ele utiliza o telefone. Mas os aplicativos aí, como 99, Uber e outros aplicativos que tem em cidades, eles já têm um controle sobre a nossa vida, porque eles sabem aonde você vai e aonde você, da onde você partir, aonde você vai parar. E até os carros mais modernos aí, que já vêm com, todos eles vêm com GPS, tem todo um controle sobre o nosso deslocamento. Se é ruim isso, se for bem usado, não, porque isso pode ajudar um conjunto de ciências, mas também nós podemos tomar que essa forma de controle do Estado, eu não sei até onde que dá para se dizer que isso é bom. Eu não acredito que isso seja algo benéfico para a espécie humana. Eu acho que um controle sobre determinadas coisas, há uma necessidade de qualquer modelo de sociedade que vem se desenvolvendo há milhares de anos. Há um controle sobre os indivíduos de uma sociedade é necessário. Por exemplo, se nós pensarmos há alguns milhares de anos, quando se começa lá, pensando tipo em Aristóteles, que a primeira aglomeração seria familiar, segundo ele, mas enfim, os contratualistas vão falar de outra maneira, mas o que vai fazer um controle interno sobre um pequeno grupo de 2 ou mais pessoas são os códigos morais. A moralidade, de certa forma, ela vai estabelecer um controle sobre o comportamento dos indivíduos. E também as regras para se conviver dentro desse grupamento, as pessoas têm um conjunto de regras, assim como nós temos dentro da nossa sociedade, as regras morais, elas funcionam. Os mecanismos tecnológicos da atualidade, eles vêm intensificando para saber, no determinado momento, aonde você estava e o que você estava fazendo. Então, você sai para uma balada à noite, você vai usar o teu cartão de crédito, as pessoas vão saber aonde você gastou o teu dinheiro. Então, o controle sobre as nossas vidas, os aplicativos, eles só intensificaram mais. E, sem dúvida nenhuma, eles vão intensificar a cada dia mais. Desde quando nós começamos a usar o cartão de crédito ou débito, isso já faz algumas décadas, as pessoas, o Estado e as empresas sabem quais são as nossas preferências, qual o supermercado, quais os produtos que nós acabamos comprando, ou o lugar que nós saímos numa noite para tomar um vinho ou coisa do gênero, comer uma pizza. As pessoas já sabem, as empresas sabem, então o controle já vem feito há bastante tempo sobre isso. Os aplicativos eles só intensificam. Mas nessa ideia da vacina, por exemplo, aqui na minha cidade, abriu as festividades, aí, bailes e coisas do gênero, faz o que, um mês, talvez, que estava todo mundo estava isolado, não podia ter festa, abriu festividades aí, com bailes aí para 300 pessoas, desde que comprovassem com o cartão de vacina que já tivessem as 2 vacinas. A China está fazendo... Então, assim, você libera 300 pessoas desde que você tenha tomado as 2 vacinas. Aí você pode entrar. A China, eles estão mais avançados que nós, eles estão com um aplicativo. E aqui no Brasil ainda a gente... Mas isso é um fato. Ele vai estar acontecendo já, sem dúvida. Professor, interessante na pergunta da Joyce quanto à questão da liberdade de escolha. Certo? Será que no futuro nós ainda teremos a liberdade de escolha? Eu mudaria, eu acrescentaria. É possível afirmar que já hoje nós ainda tenhamos a liberdade de escolha? Não estou pensando no futuro, estou pensando hoje, né? Mas seguindo ela, nós temos a liberdade de escolha e qual aplicativo escolher, né? Talvez seja isso. Ou há uma possibilidade. Elimina todo o sistema tecnológico. Aí você volta um pouco lá no telégrafo, mas mesmo assim eles vão ter um controle, ou seja, elimina o que tem que fazer, eliminar todos os aplicativos, não tem o que fazer, infelizmente, não, ou achar as rotas de fuga. E o controle passa a ser cada dia mais intensivo sobre as nossas vidas. Joyce, o problema não é do futuro, não, já é um problema nosso aqui. É nosso, claro. E o Platão já denunciou isso, né, na Alegria da Caverna, 2.400 anos, tá? Sim, é isso mesmo. Muito bem, alguém tem mais perguntas, alguma colocação, contribuição? Obrigado pelas contribuições, né? Obrigado, Joyce, né? Contribuiu bacana aqui, certo?
O Davi também contribuiu. Cadê o link de presença? Ah, por favor, ele entrou no final e pediu o link de presença. Davi assinou e caiu fora. Davi Rafael. Anota aí, Carlos. Davi Rafael é o nome dele. Ai, muito bem. A Isadora, obrigado pela contribuição. Obrigado, Ana. Obrigado, Bianca. Show. Leandro também, né? Gente. Ó, Isadora tá falando que no Rio aí já precisa apresentar o cartão. Bom, foi o que eu falei aqui. Eu moro em Medianeira, que é uma cidade de 50 mil habitantes. Só entra... Bom, entrava só os mais idosos, que é o meu caso, né? Eu já podia ir pro bailão, porque eu já tinha as 2 vacinas, mas o cartão de vacina já é um... Que é um modelo antigo, do século XVIII, né? Esse cartão aí. Mas agora nós precisamos usar aquele aplicativo do SUS, né? O Conect SUS, daí a gente tira... entendi. É tipo um passaporte, igual na China. Um passaporte, você tem várias línguas para, se você for viajar, você levar seu cartão de vacina. Ótimo. Obrigado, Isadora. Ô, Gilmar, Isadora é uma das nossas grandes pesquisadoras aqui do Instituto Federal, hein? Show, Isadora. Obrigado, Isadora, pela presença. Puxa para a filosofia, professor. Muito bem, Gilmar. Acho que é isso, né? Eu quero agradecer ter aceito o convite, certo? É bom revê-lo, né, novamente, e vamos ver aí se dá uma acalmada a partir dos próximos meses, que a gente possa sentar e trocar uma ideia lá naquele sítio maravilhoso lá, né, esperar o sol se pôr, tomar um mate, né? Claro. Quem sabe uma cerveja também. Lá a gente consegue, lá a gente consegue fugir, é só desligar o Wi-Fi e desligar o celular, aí você fica bem escondido no meio do mato. Só, no interior do interior, né, Gilmar? Só mandando sinal de fumaça da churrasqueira. Show, gente, eu quero agradecer, gente, eu quero que vocês saibam que o Gilmar é uma das únicas pessoas, uma das poucas pessoas que eu posso afirmar que é meu amigo, que é o Gilmar. Já falei isso várias vezes para ele. E a gente professor. A gente se conhece há um bom tempo, né, Gilmar? 94 ou 95? 95. Foi 95, né, que a gente se conheceu. Beleza. Mas foi uma alegria aí poder, né, vê-lo novamente. E obrigado pela contribuição, Gilmar. Valeu, desculpe aí, eu tô sozinho em casa e começou um vento na janela do lado esquerdo, eu tive que fechar, senão ia alagar a minha cozinha. Foi um contratempo, mas eu agradeço aí, professor, e a todos que participaram aí, sempre é bom falar um pouco. Eu vejo assim que nós que estamos no ensino público, a gente tem certas obrigações, né, não só profissionais, mas também morais, né, Gilmar? De dar contribuição, né, sem dúvida, para todos aqueles que precisarem, né? Show! Obrigado, Gilmar. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado pela participação. Um abraço. Deixa eu desligar aqui. Tchau, tchau.